Olá amigos, o dia seguinte, o que os cristãos fizeram após a ascensão de Jesus. Hoje trago-vos uma reflexão um pouco mais complexa. Vejamos, o título é Outros Valores. Há alguns textos na Bíblia que não são fáceis de aceitar e perceber aos olhos da cultura atual. Uma sociedade violenta, como era a romana de então, sem valores altruístas, vai viver na pele o seu próprio veneno, seja naquela altura, seja nos dias de hoje. Ou seja, a punição sem misericórdia. Vamos ver o primeiro texto, Atos 12, versículos 18 e 19. Fazendo-se dia, houve não um pequeno alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E lembram-se, Pedro foi solto pelo anjo e passou por meio dos soldados e eles não se aperceberam. Tendo mandado chamá-lo e não o encontrando, Herodes instalou um inquérito aos guardas e ordenou que fossem executados. Uma sociedade que valoriza resultados, performance e outro género de visibilidade e mérito nunca aceitará falhas ou resultados menos conseguidos. E depois a violência, seja no caso mais drástico como aqui está relatado, seja na que verificamos atualmente, através do desprezo, rebaixamento, humilhação, indiferença e por aí fora, assenta no mesmo critério, ou seja, quem não alcança resultados ou resultados esperados é desconsiderado, é maltratado ou posto de lado. Nós vivemos hoje em dia também uma exacerbação pela imagem ou pela notoriedade que leva muitas vezes a decepções, frustrações ou outro género de desânimos que são muito difíceis de ultrapassar. O meu conselho é que nós precisamos de mais humanidade nos nossos critérios relacionais uns com os outros. De certeza que ajudará a não cairmos nestes extremos. Há a seguir também um episódio que nós iremos ler, que nos deixa perplexos, mas que eu considero extremamente importante para nós podermos recapturar o sentido de reverência, de temor a Deus, de perceber de que Deus é Deus e nós não somos. Vejamos então este relato. Atos 12, versículos 20 a 23. Herodes estava irritado contra os habitantes de Tiro e de Sidónia. E quando alguém com poder de decisão está irritado, às vezes as coisas não correm muito bem. Diz assim: no dia marcado, Herodes vestiu-se dos trajes reais e tomou o lugar na tribuna. Começando a falar à multidão, o povo pôs-se a aclamar: é voz de um Deus e não de um homem. Não sabemos se o discurso foi de tal maneira arrebatador que levou o povo a dizer isto, ou se o medo do povo era de tal maneira que resolveu tentar acalmar a ira do líder, do rei que estava ali perante eles. No mesmo instante, continua o relato bíblico, porém, feriu o anjo do Senhor pelo motivo de não haver dado glória a Deus. Assim, ruído de vermes a expirou. Eu sei que isto é um texto que nos deixa um pouco perplexos para a mente de hoje, mas um final tão dramático de um líder tão popular alerta-nos para o sentido que todos devemos preservar na nossa vida, que nós somos humanos e não somos deuses. Talvez alguns considerem exagerado e fora do contexto atual este relato bíblico, mas sinceramente eu recomendo que verifiquemos que este endeusamento, quer político, quer de outro género, está mais difundido entre nós do que às vezes nós poderíamos imaginar. Tomem atenção às coisas que estão acontecendo à nossa volta, iremos verificar que às vezes parece que isto ainda está bem patente entre nós. Consideramos certos líderes acima de qualquer performance meramente humana. Sem mais considerações, deixo à vossa reflexão este relato com esta última nota. A glória pertence a Deus. Todos nós devemos saber ocupar o nosso lugar de pessoas, seres humanos, que estamos nesta vida para servir, para ajudar e para ser uma fonte de inspiração e motivação para os outros. Deixemos todo o resto de lado. Por isso,
fiquemos em paz, sejamos mais humanos e de certeza teremos uma vida melhor. Que Deus vos abençoe.